Hoje eu vou te revelar o segredo para você parar de brigar com seu marido e viver de fato um casamento em paz. Se você começa todas as conversas com seu marido e acaba em discussões e brigas, esse vídeo é para você. Olá, querida! Eu sou a Thaís Ângelo, sou psicóloga e terapeuta de casais. O meu objetivo é te ensinar a viver um casamento feliz, mesmo que pareça ter chegado ao fim. Mas antes de começar o tema de hoje, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque toda quinta-feira eu trago vídeos novos com temas para você. Você já ouviu muitos profissionais falarem sobre escuta ativa, empatia e principalmente sobre comunicação não violenta. Mas o que ninguém te conta é que por mais que você tente isso com o seu marido, se você não resolver um problema principal, nada disso vai adiantar. Quando um casamento está em crise, geralmente as pequenas conversas podem se tornar em grandes discussões. Isso acontece porque, na maioria das vezes, vocês estão reativos um ao outro. As mágoas, as discussões, as ofensas já entraram tão profundamente no seu relacionamento que faz com que vocês dois estejam reativos e na defensiva. É óbvio que quando um chegar com uma proposta de conversa para o outro, provavelmente isso vai acabar em brigas e discussões. Vocês já estão tão machucados e na defensiva que vocês estão prontos para atacar e não conseguem ouvir o que o outro realmente quer te dizer. A consequência disso é que vocês vão se desgastando cada vez mais. O relacionamento já não consegue mais ter a proximidade, vocês não conseguem dialogar e fica aquela guerra dentro do lar. Literalmente, vocês vivem uma guerra, um tentando atacar o outro. Não param para escutar, não conseguem mais um olhar para as necessidades do outro, porque vocês só querem se defender, não querem ouvir aquilo que o outro está trazendo. Porque justamente este casamento já está se desgastando pela falta de comunicação. E o problema é que não adianta você tentar resolver o diálogo sem antes resolver algo principal, que é diminuir essa reatividade entre vocês. Eu já atendi algumas pacientes que chegavam com esta queixa de que não conseguia dialogar com o marido. Todas as vezes que tentavam uma aproximação para uma conversa ou para dizer alguma coisa que elas estavam sentindo, algo que estava acontecendo com elas, ou que elas queriam que o marido mudasse, acabava em brigas e discussões. Mas o que elas não sabiam é que a chave para que você pudesse mudar essa comunicação dentro do relacionamento está em acalmar a reatividade do marido. Não adianta ela querer conversar com ele, trazer questões difíceis ou alguma que a gente chama ali de DR, né, que é discutir a relação, em momentos que o marido já não quer mais ouvir. Ele já não está mais aberto para o diálogo e para as conversas. Você precisa olhar para esse relacionamento e entender que acalmar a reatividade é o passo para a melhora dessa comunicação. Acalmando a reatividade, ambos conseguem ouvir um ao outro e começam a se reconectar. É isso que a gente faz, por exemplo, no processo terapêutico. Quando o casal tem este problema na comunicação, o primeiro passo é entender o que está por trás deste problema. Por que eles não conseguem se reconectar através da fala? Através do diálogo. Porque o diálogo, o que é de fato dentro de um relacionamento ou dentro das relações? O diálogo é você, de fato, acessar o outro e o outro conseguir te acessar. Mas o que é isso? É, de fato, você conhecer aquela pessoa através da palavra. E muitas pacientes, muitas mulheres, não estão dispostas a parar e, de fato, ouvir o que o seu marido está dizendo genuinamente. Não querem, de fato, escutar o que o marido tem a dizer. Ouvir os seus problemas ou até mesmo tentar entender por que ele está passando por aquilo. De fato, preferem olhar para aquela situação e tentar extrair os benefícios para si mesma. E não, de fato, tentando conhecer o outro, mas somente falando. Isso, de fato, não haverá resultado. Então, Thaís, mas como que eu faço isso? Como que eu consigo acalmar a reatividade do meu marido? Bom, em primeiro lugar, eu quero te dizer que os passos que eu vou te ensinar aqui foram coisas que eu apliquei na minha própria vida e que, pela minha experiência na crise que eu vivi no meu casamento, me trouxeram resultados. Se você aplicar o que eu estou dizendo aqui para você, você também vai começar a colher os frutos da mudança.
A primeira coisa que eu quero te trazer aqui, eu quero que você esteja com o coração aberto para ouvir isso que eu vou te dizer. A primeira coisa que você precisa fazer é colocar este problema em oração. Você precisa orar e pedir a Deus que ele te dê oportunidade de servir o seu marido, de você poder fazer isso para acalmar a reatividade dele. Peça para que Deus te dê oportunidades de servi-lo, de você poder de fato demonstrar o amor que você tem por ele, e você começa a retirar o foco do problema e começa a colocar o foco no problema certo, que é você amar o seu marido verdadeiramente. Antes de começar a conversa de fato entre vocês, você precisa começar a acalmar essa reatividade, como eu falei. Então, por onde que você começa? Pelos pequenos gestos. Você precisa acalmar isso que está dentro do seu marido, essa repulsa que ele tem de você. Porque na cabeça dele, tudo o que você fizer será um ataque. Então ele já está preparado para te atacar de volta. Então comece com pequenos gestos, mimos e também entender sobre a linguagem do amor do seu marido. Isso aqui é muito importante. E eu vou gravar um vídeo falando sobre as 7 linguagens do amor. Mas isso a gente deixa para um outro tema. Nesse primeiro momento, você apenas vai demonstrar pequenos gestos de carinho, pequenos gestos de aproximação, porque com isso você mostra para o seu marido que você está ao lado dele e que você não está querendo conversar ou discutir coisas pesadas nesse primeiro momento. Preste atenção nas coisas que ele gosta. Faça pequenos agrados, pequenos mimos. Se seu marido gosta de um bolo específico ou se tem um prato preferido, faça isso por ele. Você vai perceber que ele vai começar a notar a diferença no seu comportamento. E isso começa a abrir espaço para o diálogo. Como eu falei sobre as linguagens do amor, é muito importante que você entenda qual a linguagem de amor do seu marido. Se é atos de serviço, se é presente, se é palavras de afirmação. Tudo isso é importante para que você comece a servi-lo da maneira como ele se sente amado. Porque isso vai fazer com que ele comece a entender que a atmosfera da casa, do lar, do relacionamento começou a mudar. E ele também vai começar a notar em você essa mudança. E é a partir daí que ele vai se abrir para conversar com você sobre assuntos mais específicos. Nesse primeiro momento que você está buscando nessa restauração na comunicação e no diálogo, evite ficar falando sobre o relacionamento, ficar tocando no assunto de que o relacionamento de vocês tem esfriado, de que vocês estão distantes, de que você quer a restauração do casamento. Evite falar sobre isso. Nesse primeiro momento, traga assuntos mais leves para as conversas. Tente usar o humor, traga essa leveza do começo do namoro, porque eu tenho certeza que quando vocês se conheceram, você não ficava conversando com seu marido sobre coisas pesadas, sobre problemas, mas sim sobre o dia a dia, sobre coisas agradáveis. Você era mais humorada. Então traga isso para o momento que vocês estão vivendo hoje. Pare de falar neste momento. Pare de ficar trazendo as questões à tona. Apenas deixe que os gestos falem por você. Quanto mais você servir o seu marido, quanto mais você fizer por ele, mas de forma genuína, sem esperar nada em troca, mais ele vai se abrir para o diálogo. Porque, como eu falei, não adianta você querer conversar com seu marido se ele estiver muito reativo. Vocês não vão conseguir dialogar e vão terminar em brigas e discussões. Mas eu quero te alertar aqui para algo que pode acontecer nesse período que você está para se reaproximar, né, ali na comunicação. Pode ser que o seu marido, no primeiro momento, ele rejeite aquilo que você está fazendo. Ele tente te afastar. Porque neste primeiro momento, talvez ele entenda que seja algo que você está fazendo querendo algo em troca. Então, como ele está muito reativo e ele está pronto para lutar, ele não vai de fato compreender nesse primeiro momento. Mas se você não conseguir servir o seu marido diretamente, não desista. Tente servir pessoas próximas, tente servir indiretamente a ele. Porque todo este carinho e essa atenção, com certeza, vão chegar até ele. Mas o que eu quero trazer aqui, que é o mais importante, é que para que você crie um ambiente de carinho e leveza, é muito importante que nessa reaproximação do diálogo, você mostre o quanto você está disposta a mudar e a se abrir para que este relacionamento volte a se reconectar e vocês dois voltem a ter essa aproximação emocional.
Quando você começa a acalmar a reatividade do seu marido, ele passa a estar mais receptivo e as brigas vão diminuindo. Você irá perceber que você vai começar a colher os frutos desta mudança no seu comportamento. Você vai perceber que as brigas vão diminuindo e o diálogo começa a aumentar, começa a acontecer. E aí sim, quando ele estiver aberto para a comunicação, você pode trazer pontos importantes no relacionamento que precisa ser mudado. Você pode trazer pontos ali de alguma coisa que aconteceu e que antes você não conseguia conversar com ele. É aqui que eu quero que você entenda. A partir daqui, você também pode começar a aplicar as outras ferramentas, como eu falei. Né? Você pode aplicar ali a empatia, a escutativa, tudo isso vai ajudar para que vocês continuem no caminho desse diálogo real e verdadeiro. Mas o que eu quero que você entenda aqui, que todo este vídeo, ele está baseado em apenas uma única coisa. É você amar o seu marido verdadeiramente. É de fato você amar. Porque o amor, ele é expresso nas nossas atitudes. Não adianta você falar para o outro que você o ama se você não consegue materializar o amor da forma como o outro se sente amado. As linguagens do amor nada mais são do que você materializar a sua forma de amar através dos atos de serviço, através do servir. Você começa a materializar aquilo que você diz para a pessoa através do seu servir. Porque por mais que você diga que você ama uma pessoa, se você não demonstrar isso em atos concretos, ela nunca vai se sentir amada. Porque por mais que a gente fale, só falar não muda a realidade. Quando você ama verdadeiramente essa pessoa que está com você, você serve a ela com alegria. Você busca esse servir de uma forma que isso vai ser a ponte para que esta comunicação de fato aconteça no relacionamento de vocês. E que vocês passem de verdade a dialogar. Porque muitas pessoas são casadas há anos, mas nunca conseguiram dialogar com seu marido. Nunca conseguiram, de fato, conhecer o seu marido. Será que você conhece o seu marido? Mas agora é o momento de você colocar em prática. É o momento de você pegar tudo isso que eu te ensinei aqui e começar a servir, começar a fazer os pequenos gestos no seu relacionamento. Coloque isso em prática e veja como isso começa a transformar a atmosfera do seu lar, isso começa a mudar o seu relacionamento e principalmente mudar a você mesma. O fato de você colocar isso em prática nos pequenos gestos, nas pequenas entregas, no servir verdadeiramente o seu marido, você passa a entender que esta mudança nada mais é do que um passo que você está dando adiante. Lembra que você não vai conseguir mudar o outro, mas você precisa ser a razão pela qual ele queira mudar. Se esse vídeo te ajudou, curta, comente, compartilhe com aquela mulher que você sabe que precisa ouvir sobre esse tema. Claro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre restauração de casamento. Me conte aqui nos comentários qual a maior dúvida que você tem sobre como melhorar o seu relacionamento. Deixe aqui nos comentários quais os temas que você quer assistir nos próximos vídeos. E não se esqueça que juntas nós vamos criar este movimento de restauração de casamentos. Até a próxima quinta-feira.